Olá, amigos professores, aqui Igor Paim, do Instituto Federal do Ceará, e continuando nosso curso rápido sobre o emprego de tecnologias, ferramentas digitais aplicáveis à educação, especialmente nesse momento de aulas remotas, aulas à distância, eu quero apresentar para vocês o Kahoot. O Kahoot já é uma ferramenta bastante popular, muitos professores conhecem, né? Mas quem não conhece vai certamente perceber nele uma grande potencialidade, um apoio coadjuvante. Eu não uso propriamente o Kahoot para fazer avaliações de maneira sistemática, mas mais para engajar os alunos, motivá-los, porque ele é baseado no princípio da gamificação, portanto, usa a competição como um aspecto motivacional, mas a gente vai perceber também que pode usar o princípio da colaboratividade quando você cria times de trabalhos, né, equipes de trabalho. E o Kahoot, ele tem aí muito do dinamismo, da empatia, está imerso na cultura digital. Ele realmente tem uma grande aderência pelo público jovem, tá? O Kahoot é voltado a produzir questões, quizzes, tá? Que são bastante dinâmicos, podem ser temporizados ou não, tem um contador de tempo, né? Esse formato permite com que você dê esse fluxo mais rápido, mais intenso, tá certo? Ele pode ser usado de forma síncrona ou assíncrona. Síncrona quando você está em sala de aula, né? Aparece até aqui nessa tela, você percebe a criançada, né? Os jovens motivados, né? Praticamente brincando, bem entusiasmados. E aí o professor projeta as questões em sala na hora, e os alunos usam o celular para responder essas questões e tem um feedback instantâneo, né? Inclusive com pontos, né? Você pode habilitar pontos ou não ter pontos, tá? Mas esse é o formato que, por exemplo, muitos professores usam em sala. Precisa ter internet, naturalmente, tá? Mas o que eu quero hoje focar mais é o formato challenge, que é a distância, né? Você produzir as questões, enviar um link e um PIN, um código. O aluno entra nesse PIN, precisa então estar com o Kahoot instalado no celular, por isso que vai ser interessante. Meus alunos, eu já peço para eles instalarem o Kahoot, tá certo? E aí eles já ficam reiteradamente recebendo mensagens, eles recebem o código, inserem esse código e têm habilitado as questões. Como ele já está cadastrado, né? Eu sei, né, o nome dele, ele pode também colocar novamente o nome e tudo, e aí eu identifico o aluno e ele responde as questões e eu tenho o feedback, eu tenho o relatório do rendimento desse aluno. Mas como eu disse, eu não uso muito como avaliação, porque pode ter problemas de conexão, pode cair a internet no meio do jogo, e aí para a avaliação do aluno não ficar prejudicada, eu não me apego a essa ferramenta para fazer uma avaliação mesmo, né, sistemática. Eu uso mais ela como uma recompensa do tipo, se eu passar, pessoal, 15 Kahoots e cada Kahoot lá com 20 questões, né? E você fizer tudo e tal, eu vou ajudar aí, botar um ponto na média, um ponto e meio, não sei. Eu crio para cada caso, um caso, cada turma, um contexto, né? Às vezes eu faço um pacote de avaliações, né? Para fazer essa avaliação continuada, eu boto vídeos do Edpuzzle, que eu já expliquei no outro vídeo, e ainda as questões do Kahoot. Meu objetivo é manter mais os alunos engajados, propriamente ditos, interessados pela matéria, e o Kahoot, você vai perceber como ele tem esse poder, é bastante interessante, e mais do que avaliar. Para avaliar, a gente tem ferramentas mais adequadas, tá certo? O próprio Edpuzzle pode ser usado como uma avaliação, porque, digamos, se a internet cair, a pessoa pode continuar assistindo ao vídeo, né? E continuar respondendo as questões, ela não perde o que ela respondeu. E já o Kahoot tem essa desvantagem. Mas mesmo assim você vai perceber que o Kahoot tem uma margem de possibilidade, seja síncrona ou assíncrona. Então vamos lá, essa é a tela aqui do Kahoot, tá certo? Aqui naturalmente você vai, observe que eu coloquei a tradução, tá certo? Estou usando o Chrome, que é um navegador que faz essa tradução. Mas assim, se você estiver usando outros navegadores, provavelmente vai estar em inglês, né? Você vai entrar no site kahoot.com, tá? Esse é o site, o endereço para você produzir as questões, produzir os quizzes. E esse outro aqui, kahoot.it, tá? Kahoot, né? A gente não pronuncia o T, mas kahoot.it é onde a pessoa insere o código. Então aqui no kahoot.com você produz as questões, é onde você faz a interface.
E no Kahoot.it é onde você executa, né? Quem estiver usando o computador, coloca o PIN e roda. Aí aqui serve só mesmo para rodar o jogo, tá certo? Observe que tudo que eu posso fazer pelo notebook, eu posso fazer pelo software, tá? Então o Kahoot ele tem esse benefício que o software dele, você também pode produzir questões. Então você não precisa nem estar no notebook, tá? O professor pode produzir todas as questões aqui, pesquisar questões, modificar, etc., como eu vou mostrar, e enviar daqui do celular dele. E os alunos, com aquele código, aquele PIN, né, para deixar exclusivo o acesso, eles vão responder. Então isso é bastante vantajoso, bastante prático, né, e dessa forma uma plataforma bastante responsiva, né? Então assim, o Edpuzzle, que até eu mostrei ontem, na versão app, não tem para a edição, a parte da edição, a frente de edição de vídeos, né? Só tem a frente de executar os vídeos para os estudantes. Tanto é que é Edpuzzle for Student. Esse aqui não, o Kahoot ele já serve tanto para professor produzir as questões, quanto para os alunos rodarem as questões. Então veja lá. Primeiramente a gente vai ter que se inscrever, claro, né? Então inscreva-se, é grátis, tá? Novamente, aí você vai inscrever-se como professor, como estudante, socialmente, no trabalho. Vamos optar como professor. E aí você vai usar a sua conta do Google, né? Naturalmente, ou enfim, escrever com outro e-mail, etc. Dessa parte aqui, acho que nem precisa tutorial, você continua. Então eu vou colocar, tá certo? Vou entrar no Kahoot, vou me conectar, porque eu já, né, tenho uma conta. Nesse caso aqui, eu vou escrever aqui meu e-mail, certo? E eu faço a minha inscrição, né? Entrei aqui na minha conta, traduzi, estou deixando sempre traduzido, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? Quando você entra, ele vai imediatamente querer vender os produtos dele, né? Então assim, tem essa versão de $5 e tal. Não precisa você não precisa de nenhuma delas, tá certo? Só se você quisesse realmente ter um alcance muito maior, porque assim, o Kahoot serve para 77 jogadores, então cada jogo que você forma com um conjunto de pacote de questões pode ter até 77 ou 78 inscritos, algo assim. Mas se você pagar esses pacotes, o número de inscritos, né, aumenta. Por exemplo, esse de $5 vai para 100 jogadores, $10 por mês para 200 jogadores, 15 por mês, 2.000 jogadores. Mas, sinceramente, a gente tem mais de 100 alunos numa turma? Não tem. Então, assim, não tem sentido, tá? É claro que essas outras ferramentas também possibilitam outras formas de fazer questões, tá? Assim, outros tipos de questões, tipo Jumble, a gente vai ver, tem umas variações, mas assim, também eu não percebo tanta vantagem, tá? Mas cada um fica à vontade, se quiser pagar a conta, né, que é paga, tranquilo. Mas eu uso, há anos eu uso a conta gratuita e estou bem satisfeito. Então você vai clicar aqui, obrigado, talvez mais tarde. E aí você acessa o sistema do Kahoot. Tá? Então aqui no Kahoot, veja que você tem essa primeira tela, tá certo? Aí tem casa, essa primeira dicas e tudo, que é o home principal, que ele fala do Kahoot em si. Eu nem olho muito para isso, tá? Essa aqui, Kahoot, tá vendo essa abazinha, Kahoot? Quando eu clico nessa aba Kahoot, aparecem todos os meus Kahoots. Todos os Kahoots que eu já utilizei, todos os jogos, né? Por exemplo, interações ecológicas. Alguns deles, eu por conveniência, já intitulo a minha atividade já colocando a data máxima que o aluno poderá responder. Porque essa não foi uma atividade assíncrona, eu mandei para os meus alunos do ensino médio responderem. Mas aqui eu tenho conceitos básicos de ecologia, sou professor de biologia, né? Então, introdução a seres vivos, fotossíntese, né? Enfim, faço célula, respiração celular, enfim. Então são vários tipos de jogos que eu já utilizei. Eu posso montar um Kahoot do zero, tá certo? Posso montar um Kahoot do zero, ou posso pegar um jogo que outra pessoa tenha produzido e modificar a partir daí, tá certo? Então, por exemplo, se eu botar aqui, crio, né? Vou criar do zero, eu vou observar que
vai se abrir uma tela, né? Vou criar um novo Kahoot. E aí, quando eu criar, crio aqui, ó. Então vamos lá, nessa pastazinha aqui, nessa abazinha aqui, crio ou criar, dependendo da tradução do seu navegador, você vai clicar e vai ser transferido para uma outra tela que agora vai mostrar as opções de criação, né? Então aqui tem esses templates, né, diferentes para quem tem, quando tem essa marcação dessa coroazinha, é da conta paga, tá? Então eu vou começar com o mais simples, que é o Create New Kahoot, que não tem nada. Aí ele vai transferir para essa tela. Nessa tela, esse campo superior que aceita só até 120 caracteres, você vai inserir a pergunta. Observe que tem que ser uma pergunta curta, porque o Kahoot foi idealizado justamente para ter um dinamismo, né? Para ser projetado para muitas pessoas jogarem ao mesmo tempo e para elas poderem ler rapidamente a resposta, né? A pergunta, na verdade. E também os campos de resposta. E eu vou colocar aqui uma pergunta bastante elementar. Qual a unidade morfofisiológica dos seres vivos? Nesse caso, observe, eu tenho aqui as ferramentas de deixar negrito, etc. Enfim, é o enunciado. Aqui eu tenho um contador de tempo, tá? Que posso selecionar de 20 segundos até 240 segundos. Aqui eu tenho o tempo, a pontuação dessa questão, 0 pontos, 2.000 pontos, 1.000 pontos. E aqui os campos para colocar as respostas, tá certo? Então a resposta correta é célula, né? Unidade morfofisiológica. Mas poderia ser aqui outras opções, tecido, aparelho ou sistema, órgão, né? Então eu estou fazendo algumas opções. Eu vou marcar qual é o item correto, célula, tá aqui, está marcado. Poderia marcar mais de um? Poderia, tá certo? Mas, no caso, só tem uma resposta correta. Observe também que existe um campo aqui para colocar, inserir uma imagem como resposta em vez de texto. Aí você tem imagem ou texto, tá certo? Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai buscar biblioteca de imagens. Ele tem uma biblioteca de imagens dele, só que eu não costumo usar, mesmo porque muitos são para o acesso da conta paga. E eu envio a imagem, porque eu pego previamente na internet, e, por exemplo, aqui, uma imagem de uma célula, poderia colocar aqui. A desvantagem é imagem ou é texto, tá certo? Não pode ser os dois. Então aqui, para o aluno, vai aparecer essa imagem aqui da célula, tá certo? E eu posso permanecer, então eu teria que também colocar nas outras assertivas, né, as alternativas, mas eu vou retirar essa imagem. Observe também que eu posso colocar uma imagem logo após o enunciado, tá certo? Buscando a biblioteca de imagens do Kahoot ou enviando uma imagem do meu computador. Aí eu vou botar aqui, como eu estou trabalhando com níveis de organização, conceitos básicos da biologia, então coloco aqui todos essa imagem aqui. Observe que outros enquadramentos poderiam ser possíveis com maior número de imagens, mas isso seriam para conta paga, porque tem essa coroazinha. Tá ok? Então, veja, uma questão já está pronta. É simples assim, tá? Eu coloco aqui as alternativas, marco qual é a correta e eu já tenho uma questão pronta. Posso adicionar uma nova pergunta do mesmo jeito? Posso, certo? Só clicar aqui. Quando eu clicar, vai aparecer as opções de layout de pergunta, de tipos de pergunta. Tem um questionário, verdadeiro ou falso, que são as que estão disponíveis para mim na conta gratuita, e essas outras aqui, votação, enigma, que coloca em ordem, né, os eventos de um processo. Por exemplo, se eu perguntasse quais são as etapas da respiração celular aeróbia em ordem, aí glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E eu poderia embaralhar e a pessoa colocar na ordem. Poderia ser uma alternativa, mas isso somente para conta paga. Sinceramente, para mim, Igor, tem servido bastante questionário ou verdadeiro ou falso. Então, eu vou adicionar mais uma questão de questionário, tá? E aqui, do mesmo jeito, eu boto aqui um enunciado, né? As opções de resposta e tal. E aqui nós temos também isso aqui. E aí eu vou, claro, essa pergunta não tem sentido, vou apagar, excluir. Só uma coisinha aqui antes que eu me esqueça. Voltando aqui para o slide anterior, né? Eu coloquei uma imagem, mas observe que eu poderia, tá certo? Retirar essa imagem e colocar, na verdade, um link do YouTube. Sim,
vou clicar aqui e vou botar um vídeo. Aí no caso, esse vídeo, tá certo? Esse link, vou pegar aqui um vídeo qualquer, tá certo? Até o mesmo vídeo que eu usei no anterior, né? E eu vou colocar esse link do YouTube aqui, e ele vai puxar esse vídeo, tá certo? O vídeo Inner Life of the Cell do vídeo anterior. E eu digo quando é que deve começar o vídeo, sei lá, com 15 segundos, quando é que ele deve terminar, 1 minuto, sei lá, 59 segundos, tá certo? Eu posso fazer aqui, controlar 1 minuto e 59. Enfim, eu posso dizer o início e o fim. Qual é a vantagem? Dá uma contextualização, uma ludicidade melhor, né? A pessoa vai perceber em movimento o que você quer transmitir antes de aparecerem as assertivas, as alternativas, né? Então você pode aparecer com a pergunta, mostrar o vídeo e depois começa a contagem do tempo com as alternativas. Mas tem que lembrar que o seu aluno pode não ter um bom acesso à internet. Então o vídeo ele pode ser uma faca de dois gumes e ser prejudicial, porque vai consumir o 3G se o adolescente não tiver internet em casa, enfim. Então eu, por medida de segurança, uso muito mais imagens, propriamente dito, que os vídeos, apesar do vídeo ser um recurso bem interessante, mas tem essa questão do acesso à internet. Nesse banco de perguntas você tem um grande repositório de questões que vários professores no mundo todo fizeram sobre aquele assunto, sobre a palavra-chave. Então eu vou clicar aqui, banco de perguntas, vai botar um question bank, e aí eu vou botar uma palavra célula, tá? E vamos ver o que ele acha de resultados, tá certo? Então ele achou aqui alguns resultados, célula, certo? Ele achou 79 resultados, tá? Então tem questões diversas, observe. Através da fagostose, a célula, tal, engloba partículas sólidas. Se eu achar essa questão interessante, tá? Eu posso add, eu adiciono ela e apareceu já aqui na lateral. Então eu posso ir buscando, ó, neurônio é uma célula, que célula é essa? Célula da direita eu vou colocar. Então assim, eu tenho inúmeras possibilidades. Então isso me dá muita celeridade. Digamos assim, para eu montar um questionário, eu posso me apoiar em questões que outras pessoas fizeram e que, portanto, vão estar me ajudando. Então observe aqui, ó, eu tenho agora um Kahoot com 3 questões. A questão primeira que eu escrevi, a segunda que eu peguei, tá certo? Eu vejo que nessa segunda questão é sempre bom, antes de você incorporar essas questões, dar uma lida para ver se está tudo certinho, né? Se o gabarito é correto, se não tem nenhuma imprecisão técnica. E você pode modificar essa questão, ó, aumentar, diminuir a pontuação, mexer no tempo, etc. Tá certo? Então você pode também alterar aqui o enunciado. Ela se apropria, ela se torna sua, né? Ela é apropriada por você. Então você coloca aqui, ó, célula da direita. Também eu consigo retirar a imagem, modificar. Digamos que eu considerei que esse Kahoot está pronto, certo? É apenas um Kahoot teste, tá certo? Estou satisfeito com ele, podia adicionar, não sei até quantas questões a gente adiciona, mas eu faço o Kahoot às vezes 30 questões para casa e dá tranquilo. Feito. Vou colocar aqui, ó, terminar o Kahoot. Feito. Vou dar o teste, então vou botar assim, o nome desse Kahoot vai ser Kahoot Teste Kahoot, certo? E aí eu tenho a descrição, apenas um teste. Mas você vai poder colocar assim, aula 01 sobre ecologia, aqui vamos abordar, tá? Você faz uma explicação que você achar conveniente. E eu vou finalizar. Ao finalizar, ele vai validar esse Kahoot, tá certo? Então ele vai querer te oferecer sugestões e tal, mas aí você simplesmente conclui mesmo, feito de novo. E aí o seu Kahoot está agora aqui na sua lista de produções, né? Então nesse aqui eu vou poder fazer o seguinte, posso jogar ele de duas formas. Jogar de maneira síncrona com os alunos ou no formato desafio. Desafio é o challenge, que é passado para casa. Então eu vou focar aqui, como a gente está priorizando aulas à distância, no formato desafio, no challenge. Quando eu clico aqui challenge, ele vai dizer o seguinte, como é que esse desafio vai funcionar? Ele vai rodar até que dia? Domingo, 22 de março, até segunda, tá? Eu vou deixar próxima sexta-feira, tá? Eu dou normalmente um tempo bom. Mas aí até meia-noite da próxima sexta-feira, aí ele pergunta, você vai deixar acionado o contador de tempo? Observe que eu normalmente deixo desligado o contador de tempo, para não ter prejuízo ao aluno. Digamos que o acesso à internet dele
é insuficiente, pode ser que a questão apareça e ele ainda não tenha visualizado, né, no celular, e acabe, quando aparecer o texto, né, as imagens e tudo, já esteja numa contagem avançada. Então eu prefiro deixar desligado. E eu posso deixar ligado ou desligado a ordem de aparecimento das questões, tá certo? Ligado ou desligado. Feito isso, determinado o deadline, né, o máximo, eu vou colocar aqui criar. Quando eu criar, então imediatamente vai ser gerado agora sim esse carro foi criado, tá certo? Vai ter um código de acesso ou um endereço que também poderia ser compartilhado. Eu recomendo, aliás, peço para os meus alunos instalarem o Kahoot, né, no celular deles, que uma vez instalado, ele tem acesso a todos, né, os recursos, fica até mais rápido rodando pelo app. E aqui no site, no aplicativo, tem aqui embaixo Enter PIN. Esse é o código. Quando ele clicar aqui, Enter PIN, vai ser transferido no app para uma tela em que aparece o espaço para o código. Qual é o código que a gente tem aí? 0436524. Com esse código aqui, ele vai clicar Enter. E aí o que é que acontece? You've been challenged, você foi desafiado por Igor Paim, assim que aparece para ele, quem fez, né, o Kahoot. Aberto por 7 dias, 22 horas, 58 minutos. Né? Então ele next, e ele começa. Então teste Kahoot, aí start playing, toca uma musiquinha, tá certo? Que é característico do Kahoot essa musiquinha. Confirma meu nome, sim, já estou cadastrado, já tenho o Kahoot, então já aparece meu nome automaticamente, mas eu poderia até mudar. E submeto. Quando eu submeter e apertar OK, vai começar o quiz propriamente dito. E as perguntas vão aparecer. Observe aí a imagem que eu coloquei, o enunciado da questão, e eu vou botar aqui, ó, qual a unidade morfofisiológica dos seres vivos? Vou botar célula, né? Correto. Inclusive tem uma musiquinha de acerto, né? Aí continua, próxima questão. Nessa questão, Igor Paim fez 1000 pontos, beleza. Passa para a próxima. E aí, através da fagocitose, a célula, a resposta certa engloba partículas sólidas. Vou botar uma resposta errada. E uma música de marcação de resposta incorreta. Minha pontuação permanece a mesma e passo para a próxima questão. E essa é a lógica, né? Então, a célula da direita aí tem uma célula eucariótica e procariótica. Da direita é procariótica, acertar. A música do acerto fica verde, mostra que acertou. E aí Igor Paim 2.000 pontos, né? Porque cada questão está valendo 1000 pontos. E simplesmente isso, finalizou o Kahoot. É o que vai acontecer. Então você vai produzir as suas questões, tá certo? Enviar para os seus alunos no formato challenge, mostra, indica qual é o PIN, ele entra, resolve e fica tudo registrado, né? Eu vou mostrar depois na questão dos relatórios, fica aparecendo para você o relatório de quem respondeu as questões, quantas acertaram, etc. Enfim, beleza? Então, assim, para quem quer usar o recurso desafio ou challenge, o vídeo se encerraria aqui, porque justamente esse foi o nosso objetivo. No entanto, pensando um pouco mais à frente, você, professor, poderá usar o Kahoot para fazer questões na sala de aula sincronamente, ou seja, com os alunos em sala. No caso, para o jogo síncrono, você clica aqui na opção Play ou Toque, tá? E aí vai ser transferido para essa tela. Nessa tela, o que é que vai aparecer? Vai aparecer o formato clássico ou modo de equipe. O que é o formato clássico? É quando cada aluno vai usar um celular, né? Um celular por aluno, e vai jogar individualmente. No caso, o modo de equipe, um celular para uma equipe de 4 pessoas. Então, nesse caso aqui, vai ser gerado um nome de uma equipe e até 4 alunos poderão se cadastrar, né? Identificados, eles vão colocar nome e sobrenome para cada jogador. Eu vou colocar aqui o formato clássico, tá certo? Como se eu estivesse em sala. E aí o que é que vai acontecer? Nessa situação, ele gerou um PIN, só que esse PIN agora para essa validade, esse PIN é instantâneo, né? O outro PIN que eu mostrei do formato desafio, ele dura até a data que eu determinar. Aqui nesse caso, o PIN vai rodar somente para esse jogo. Se eu fechasse a janela e acionasse de novo, seria outro PIN. Então o aluno com o aplicativo ou sem o aplicativo, né? Porque no caso ele poderia estar rodando nesse formato aqui, no formato de
usando o navegador da internet, né, que seria no www.kahoot.it, tá, que é outro site aqui, ó, esse aqui, ó, kahoot.it, ele colocaria assim, ou usaria o aplicativo e colocaria esse número que está aparecendo, tá certo? Tanto faz se você vai usar o aplicativo ou vai usar o browser, o navegador. Uma vez colocado, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar, vai perguntar meu nome, Igor Paim, e observe, isso como se o aluno fosse, e assim que o aluno apertar aqui, incluir, ele entra no jogo, ó, e aparece um tal de jogador Igor Paim aí. Então, à medida que os alunos forem, né, na sua sala, até 50 alunos, colocando os nomes nos celulares, vai aparecendo aí. Eu posso tirar, digamos que o aluno tenha escrito alguma palavra inadequada, eu poderia clicar aqui em cima e cortar, eliminar esse jogador. Mas, uma vez que está tudo ok, todos os participantes, os jogadores, os alunos entrarem em sala, eu clico aqui em começar, tá? E começa o jogo. Então observe que as perguntas vão aparecer na tela do meu computador que eu estou projetando no DataShow, e para o aluno apenas as opções de resposta, tá certo? Olha, observe. Então, qual a unidade morfológica de seres vivos? Aí o aluno vai marcar aqui o vermelho, célula, correto. Aí aqui, como só tem um jogador, ele já finalizou, né? Se tivesse 10 jogadores, 15, esperaria todo mundo responder ou o tempo passar, né? O que acontecer primeiro. E aí ele tem aqui o resultado final. Só teve um jogador que foi o único que marcou a resposta correta. E aí, para o aluno aparece uma tela verde dizendo que a resposta foi correta. E o professor vai controlando, né? Vai passando o slide, apertando o próximo. Observe que nessa situação aqui eu pontuei 823 pontos. A questão valia até 1000 pontos. Mas pelo tempo de demora para clicar a resposta correta, minha pontuação foi baixando, né? Se eu tivesse errado, obviamente não teria pontuado. Através da fagostose de uma célula, aí a gente vê aqui, eu vou botar uma resposta errada, secreta hormônios, não é isso, na verdade engloba partícula sólida, não pontuei, aparece como incorreto para mim, e o professor, né, passa para o próximo item. Minha pontuação ficou fixa, claro, não pontuei, e assim vai. Então imagine isso acontecendo na sala, com vários alunos respondendo, instantaneamente, ó, uma célula à direita é o que? Procariótica, vermelho. Então, eu vou lá e pontuo. E aqui ele já fechou o Kahoot, porque só eram 3 questões. Fiquei em primeiro lugar, obviamente. E o segundo e o terceiro não tem marcação, que não existiram. Mas apareceriam, né, o segundo e o terceiro lugar no contexto real. Mais que isso, veja que o Kahoot também lhe dá a possibilidade de obter feedback. O que é isso? É o resultado, mesmo um relatório. Então eu posso ver o relatório agora ou posso salvar. Vou botar aqui a opção de salvar. Vou salvar direto no meu computador. E ao salvar isso, vai ser gerado um arquivo, né, em Excel. Olha aqui. Esse arquivo em Excel que baixou e tal, ele mostra então o resultado desse jogo. Final Scores, como só tem um jogador, só apareceu um, mas apareceria aqui toda a lista de até 50 jogadores, o total de pontuações que eu obtive, o total de questões que eu acertei e essas questões que eu errei, tá certo? E ele poderia também me dar um relatório individualizado por questão. Tem aqui o Final Scores, que é o total. Enfim, isso significa o que, professor? Que você vai poder ter um acompanhamento dos resultados individuais dos seus alunos, o que é bem interessante, tá? E observe, e se eu não salvar, eu perco? Não. O Kahoot é muito interessante. Se você não salvar, tá certo? Você pode aqui ver, né, que existe uma aba chamada Relatórios, e você vai clicar nela e vão aparecer todos os relatórios de todos os Kahoots que você já fez, tá certo? Sejam eles síncronos ou challenges. Observe, eu fiz aqui 251 Kahoots até hoje, tá? E todos eles estão aqui, Kahoots testes com os alunos, a data, e eu posso baixar esse relatório, a quantidade de participantes que teve, enfim, é algo bastante interessante. E, pessoal, o Kahoot é exatamente isso, uma ferramenta que pode ser usada de forma síncrona ou assíncrona, que tem um grande repositório de questões, que você pode buscar, você pode montar. Ele é rápido, às vezes eu não tenho um tempo suficiente para preparar um Kahoot total, completo, e aí eu vou pegando questões de outras pessoas que já fizeram, modificando, ajustando, e monto o meu Kahoot autêntico ali, de forma que esteja de pronto uso, tá certo? Então, assim, eu acho que é isso, a gente finaliza por aqui.
experimente em casa, veja que o Kahoot ele pode ser usado assim, sei lá, no início de uma aula, às vezes para revisar a matéria da aula anterior, e na mesma aula, no final da aula, revisando a matéria do conteúdo daquela aula. Então, assim, no começo, às vezes eu começo com um Kahootzinho rápido de 5, 6 questões, os alunos já estão acostumados, já tem instalado no celular deles, né? A gente faz essa revisão sumária, né? Porque inclusive um dos princípios da neurociência, a recapitulação sumária e periódica para poder ratificar mais na memória de longo prazo, a aprendizagem, e termino a aula também com outro Kahoot rapidinho. Então, assim, nesse caso, basta agora você tirar um tempo, experimentar, fazer um challenge em casa, e eu garanto que em 10, 15 minutos no máximo você vai ter aprendido a essência do manuseio do Kahoot, e ele vai poder lhe ajudar bastante. Então, fica aqui um abraço e o convite para acompanhar os próximos vídeos.